Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de negócio fechado, renovação contratual de Léo Jardim, volta de Lloyd Augusto, negociação acertada de Paixão, vamos falar bastante também sobre o julgamento de Felipe Coutinho, o jogador está liberado para o clássico contra o Botafogo e no bid regularizado. Vamos falar também mais detalhes sobre o interesse do Nacional do Uruguai em Puma Rodrigues e, claro, muitos detalhes sobre a viagem de amanhã do Vasco para Brasília. Lembrando também que nós vamos comentar sobre o interesse do Vasco, a proposta realizada por Andrés Gomes, atacante colombiano do Rennes da França. Rapaz, esse vídeo está recheado de informações. Você aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral e, claro, corre nos comentários sempre para deixar a sua opinião. Lembrando que nos comentários eu deixo o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e também quer ser sua parceira. Você que gosta de palpites esportivos assim como eu, corre na Estrela Bet, o link está aqui no primeiro comentário fixado, dobre o seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100. E claro, a Estrela Bet facilita para você várias experiências. Muita gente do nosso nicho, né, de palpiteiros através desse link já jogaram basquete em São Januário com o elenco principal do basquete, já foram presenteados com camisas, copos, chaveiros e muito mais. Então você não pode perder, porque você está nessa casa aí, nessa plataforma, eu sei que você não ganha nada. Eu sei que você só faz os seus palpites. Acabou, agora você vai ter benefícios diretamente ligados ao Vasco indo na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado, vou deixar para você não perder essa oportunidade. O Campeonato Brasileiro está voltando depois de amanhã. Tem Vasco em campo e vamos voltar aos nossos palpites. Claro, tem um palpite também para a final do Super Mundial, mas jogos do Vasco chegando, os palpites estarão à tona. Então corre ali embaixo. Estrela Bet, saiu dessa plataforma que não te dá nada, que nunca te deu, que não vai te dar oportunidade de nada? Corre na Estrela Bet através desse link aqui embaixo, hein? E participe. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Sem mais delongas, muitas informações de Vasco na tarde dessa quinta-feira. Negócio fechado no Vasco, proposta enviada. Vamos falar sobre a renovação contratual de Léo Jardim do Vasco até 2030. Existe também alguns detalhes que a gente vai ter que falar aqui para você se atualizar e, claro, a volta de Lloyd Augusto já treinou, né? Na manhã dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, à tarde o elenco folgou e a gente vai falar sobre a tentativa, né? Proposta enviada por atacante colombiano de 22 anos de idade. Mas antes de começar a falar sobre essas informações, bom, o julgamento de Felipe Coutinho tem suspensão convertida em advertência e o jogador estará apto, jogará a partida contra o Botafogo. E hoje também, né, pela manhã, Coutinho bidou o novo contrato em definitivo com o Vasco, está registrado na CBF e o jogador vai para o jogo contra o Botafogo. Presença importantíssima, né? Nesse momento de início, né, de retorno de trabalho com o técnico Fernando Diniz, o Felipe Coutinho, que trabalhou durante toda a semana e todos os momentos, né, até agora como titular na equipe do Fernando Diniz, fez a última partida contra o São Paulo um jogaço, né, tá em crescente. Vamos ver agora o pequeno mágico, né, como que vai se comportar agora em definitivo, sendo jogador do Vasco, registrado e liberado pelo STJD. A pena já cumprida de um jogo da expulsão em São Januário, aquela expulsão que ele se envolveu em uma confusão com o atacante Marinho do Fortaleza. Então, olha só, Felipe Coutinho confirmado. Quem não está confirmado é Lloyd Augusto. O jogador voltou a treinar com o elenco nessa quinta-feira, mas por conta, né, de ter ido para Angola, ter dado um suporte lá à sua família após a sua mãe sofrer um AVC, não está confirmada ainda a presença de Lloyd Augusto para essa partida contra o Botafogo. Veremos, porque logo após o jogo, o Vasco viaja para Quito, no Equador, para enfrentar o Independiente Del Valle, jogo válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Mas o angolano
Lloyd Augusto está de volta treinando normalmente. Olha só, vamos falar também sobre venda. O Vasco acertou a venda, né, do Paixão, do Cauã Paixão, para o Leixões de Portugal. O Vasco ainda deixou, né, uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador atrelados ao clube numa possível venda futura. Esse movimento é um movimento muito comum, né? A gente sabe que existem muitos mercados aí que possam expor aí o jogador, acaba que você mantém, né, os direitos econômicos para uma possível venda que é muito provável que aconteça, o Vasco receber futuramente valores interessantes. Enfim, o jogador não pertence mais ao Vasco, apesar de no bid da CBF hoje estar constando, né, ali o contrato em definitivo com o Cruz Maltino. Mas adeus ao jogador Cauã Paixão. Olha só, vamos falar agora sobre a renovação contratual de Léo Jardim. O goleiro é do Vasco até 2030. Receberá um valor salarial muito próximo àquilo que o Verratti, né, recebe, sendo o goleiro mais bem pago do Brasil. E olha só, hein? Só para você ter uma ideia aqui, existe uma cláusula, tá? A partir do ano que vem, esse ano não vale mais, a partir do ano que vem, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros do exterior, o Vasco terá que liberar o goleiro. 10 milhões de euros equivale muito mais do que 60 milhões. É hoje por volta de 64, 65 milhões de reais. O goleiro seria liberado para seguir, né, o seu novo caminho. Cara, numa boa, e deixar aqui a minha opinião sobre esse caso. Se chegasse a proposta independente dessa cláusula, eu já venderia. Não estou falando que o Léo Jardim é um mau goleiro, longe disso, é um excelente goleiro, mas já tem 30 anos de idade e a gente observa, né, que dificilmente chegará uma proposta desse naipe para um goleiro de mais de 30 anos. Enfim, a situação do Léo Jardim chega agora ao fim da novela, negócio fechado entre Vasco e Léo Jardim. Eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários, porque é muito importante, né, que você coloque a sua opinião aqui pra gente. Situação do Léo Jardim, novo contrato do goleiro com o Cruz Maltino. Bom, falando em mercado da bola, Admar Lopes agita o setor ofensivo e o Vasco tentou a contratação de Andrés Gomes do Rennes da França. O Cruz Maltino tentou um empréstimo com opção de compra, mas o clube francês não aceitou. Quer vender o jogador de 22 anos de idade em definitivo. Essa é a ideia do Rennes para essa janela de transferências. Andrés Gomes, colombiano de apenas 22 anos, é considerado um jovem valoroso, com ascensão prevista. Então, se a gente for observar toda essa situação, vamos analisar aí, com certeza, né, uma situação mais difícil para essa contratação. O Vasco deve pisar no freio desse jogador, do Andrés Gomes, e gastar mais energia em outros que atingem atualmente as expectativas de mercado. Bom, falando em mercado, todo mundo sabe, né, que o Nacional do Uruguai quer o Puma Rodrigues. Mas eu vou trazer aqui para vocês, com detalhes, toda a situação envolvendo esse querer do Nacional do Uruguai. Porque é muito vago saber que o Nacional só quer o Puma Rodrigues. Mas tem particularidades que, como aqui você fica muito bem informado, vamos trazer essa informação direto do Uruguai para você, com detalhes específicos. Já vou adiantar para vocês. O Nacional quer o Puma, mas não agora, nessa janela. E sim, no final do seu contrato, né? Que é no final do ano. O Nacional tem necessidade de laterais para essa temporada. E a gente vai trazer aqui o Juan Lange, um setorista do Nacional do Uruguai. Conversei com ele hoje o dia inteiro para entender essa situação do jogador, tá? Esse interesse do Nacional no Puma Rodrigues. Juan, fala pra galera aí, com detalhes, sem essa parte superficial, situação envolvendo o Nacional do Uruguai e Puma Rodrigues. Bom dia, como vai? Fala aqui Juan Lange, jornalista de Uruguai, para falar sobre Pumita Rodrigues, que interessa ao time nacional de aqui de Uruguai. Nacional precisa urgentemente de laterais, lateral direito, como acontece com a posição de Pumita Rodrigues. Nacional tem Nicolás Rodrigues e Ancheta, dois jogadores que não convencem muito a torcida, tampouco o técnico de Nacional Peirano. E temos um jogador, Morales, Lucas Morales, que agora foi para a Olímpia de Paraguai.
Então, o Nacional precisa urgentemente de lateral direito. E algumas notícias, alguns jornalistas e mídias falam que Pumita Rodrigues se interessa ao Nacional, mas não seria neste período de passes, essa informação que eu tenho, mas o Nacional está tentando negociar com o Vasco para o final de ano, negociar com Pumita Rodrigues para o final de ano, que ele vence o contrato que ele tem com o Vasco, o 31 de dezembro de 2025. Essa é a informação que eu tenho de Nacional, mas o vice-presidente, que fala muito nas mídias e rádios e por el estilo, falou que ele não vai comprar laterais neste mercado de passes. Então, a opção de Pumita Rodrigues toma color, toma lugar no final do ano, não neste período de passes. Essa é a informação que eu tenho. Então está atualizada a situação do Pumita em relação ao Nacional do Uruguai. Você, sabendo de detalhes aqui, eu peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral. E lembrando que daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Lembrando também que hoje tem live, hein? Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu tô de volta.